A e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, discípulo do Cordeiro. Então, recentemente saiu uma pesquisa sobre a violência em lares cristãos. É uma pesquisa complexa, por quê? Porque ela leva em consideração não só Lei Maria da Penha, ela leva em consideração outros tipos de violência. E no caso do Brasil, a gente tem um problema muito grave, que é o fato de que praticamente, né, 92%, segundo as pesquisas, né, praticamente toda a população se considera cristão. E mesmo se considerando cristão, a gente acaba sendo um país com um número, né, o quarto país mais violento do mundo em violência contra a mulher, violência entre tantas outras violências, né? Então, os números não condiz com aquilo que é ser cristão. Eu não quero falar sobre a metodologia de pesquisa da pesquisa em si, tá bom? Eu queria falar, o objetivo desse vídeo é exatamente sempre, né? O objetivo desse canal é falar o que a Bíblia diz. É isso que importa, né? Então eu vi muita gente falando sobre isso como se a igreja ela referendasse isso ou como de alguma maneira a Bíblia referendasse isso. E aí é já bom deixar isso claro aqui, né? Em nenhum momento a Bíblia ela afirma algo nesse sentido, não é? Então, em nenhum momento, mas as pessoas usam trechos da Bíblia para justificar isso. Eu digo pessoas que não são da igreja, tá? Eu ainda não vi, tá? Na igreja, eu já estou na igreja há mais de 20 anos, eu nunca vi ninguém na igreja dizendo assim, bata na sua esposa, ou coisa semelhante a isso, oprima a sua esposa, coisa desse tipo, né? Mas tudo bem, as pessoas que são de fora, elas falam coisas nesse sentido como se isso fosse algo moralmente aceitável, tá? Então, eu estou aqui para a gente ler esse trecho que muitas vezes é usado, né? Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso, tá? Essa é a diferença, né? A gente fica com o que a Bíblia diz. Então, olha só, o texto fala lá em Efésios, começa 21. Paulo fala assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Então vamos lá, ele está falando sobre gênero aqui, gente, e ele já começa dizendo sujeitando uns aos outros. Então entenda um processo aqui, tá? Não é um homem só que se sujeita à mulher, o homem vai ser o capaz da mulher, nada disso. É um ao outro. Então esse casal aí vai ter momento que o homem vai ter que se sujeitar à mulher. Por quê? Porque talvez naquela área a mulher seja mais inteligente que ele, ou talvez vai ter momentos que a mulher vai ter que se sujeitar ao homem. Por quê? Porque talvez naquele momento o homem seja mais inteligente que ela para habilidade financeira, para a questão, talvez uma coisa, um conhecimento específico na criação do filho. Você entende? Então, assim, sujeitai-vos uns aos outros. Então, ok, até aqui tá tudo bem. Tem empate, não é? Não existe nenhuma superioridade de gênero, tá? Mas vamos lá, o texto continua, tá? 22. Vós mulheres, sujeitai-vos. Opa, é aqui que começa o problema, ó. Sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, geralmente, o trecho que eu vejo que as pessoas destacam é só essa parte. Ela não pega a parte de cima que fala que é para se sujeitar um ao outro. Pega só essa parte. Então, a mulher tem que se sujeitar ao marido. E aí, vamos lá. A Bíblia ela foi escrita, esse trecho, né, esse livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo em grego. Essa palavra sujeitar, né, se submeter, essa palavra na Bíblia toda e para aquele tempo ela era usada como uma ideia de submissão hierárquica para uma batalha, para uma guerra, tá bom? Então Paulo usa a mesma palavra. E o que que significa submissão? O que é que significa essa palavra aí? Essa palavra significa sobre uma mesma missão. Então, submissão é uma mesma missão. Por mais que um general, um coronel de batalha, ele saiba mais, ele esteja à frente, nós estamos em uma mesma missão. Por que que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Porque a Bíblia fala que quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a uma mulher, eles são uma só carne. Então eles estão numa mesma missão. Então essa submissão, ela não é vista como nós estamos vendo agora. Ah, o homem tem que mandar na mulher, o homem é que manda, o homem é que diz e a mulher obedece. Não, eles estão sobre uma mesma missão, mas o texto geralmente é tirado de contexto, então a gente não vê em cima o que é dito. Sujeitai-vos uns aos outros. Mas ok, então o texto fala sobre estar numa mesma missão. Então a mulher ela precisa entender, ela está na mesma missão que o marido. E o texto, gente, a Bíblia ela é maravilhosa, não é? O apóstolo Paulo ele usa uma conjunção comparativa aqui que é o como, como ao Senhor. Olha só, a mulher ela precisa se submeter ao seu marido como ao Senhor. Ok, uau. Essa mulher ela vai ter que se submeter ao marido dela como se ela estivesse se submetendo a Jesus. Ok, isso é muito pesado, hein?
Mas vamos continuar o texto. A Bíblia explica a Bíblia, tá? 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ok. Então o apóstolo Paulo ele fala que Cristo e o marido eles estão aqui em pé de igualdade. Em relação à mulher, a mulher ela precisa considerar, entenda, aqui não tem a ver com adoração, é claro, né? A adoração ela deve ser dada não é para o marido nem para a mulher, a adoração é para dar a Deus, tá? Paulo não está aqui incentivando nenhum espírito de idolatria, nada disso. Mas ele está falando sobre respeito, submissão. O texto fala sobre isso. Ok. E aí, ó, o texto continua no 24. Geralmente é a parte que não é lida também, né? Ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo. Olha que legal, em tudo. Em tudo sujeito aos seus maridos. Olha só, a gente está falando de um país que a violência contra a mulher ela é absurda. E tem um texto como esse, eu fico imaginando uma mulher lendo isso com base no jornal, e aí ela começa agora a se engasgar, né? Mas não leia com base no jornal, o parâmetro não é o jornal, o texto não acabou, tá? Vamos continuar, a Bíblia explica a Bíblia, o texto explica o texto. Vocês, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, é esse o ponto, e é essa a chave, e infelizmente é isso que não é dito. É falado só que a mulher tem que ser submissa em tudo, mas não é falado o versículo 25. Olha o que o texto diz: o marido, esse marido que a mulher ela deve amar e se submeter, ele tem que amar ela. Ok. Então o marido vai amar essa mulher. Como Cristo. Olha o como. Pegou? Lembra que eu falei do como lá em cima? Então esse marido, ele tem que ser como Cristo. Essa mulher ama o marido dela como o Senhor, e esse marido precisa ser como Cristo. E como foi? Paulo explica. Cristo amou a igreja, nós, se entregando por ela. Então, preste atenção. O parâmetro aqui, a conjunção comparativa é como. Então, esse homem que essa mulher precisa se submeter, está na mesma missão que ele, esse homem é como Jesus. Resumindo, vou dizer aqui agora uma coisa que é absurdamente real. É impossível. Só em um país como o nosso, com estruturas que foram construídas para oprimir o gênero, no caso desse caso aqui específico, né, o gênero feminino, para a gente achar que esse versículo aqui está favorecendo os homens. Gente, se você for ler o trecho como nós lemos aqui, esse versículo ele coloca para o homem um fardo impossível. É sério. É impossível nós, homens, conseguirmos ser como Jesus. A própria Bíblia ela fala que nós estamos no caminho da perfeição, nós estamos tentando ser como Jesus, nós estamos tentando melhorar. Então, a mulher aqui na Bíblia, ela não é obrigada a se submeter a um homem que é mais parecido com Satanás, um homem que bate nela, um homem que oprime ela. Nada disso, isso é invenção humana, sabe? Não faz sentido, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que essa mulher ela tem que se submeter a um homem, mas esse homem é como se fosse Jesus, e Jesus não bate. O texto diz, ó, Jesus se entregou, Jesus morreu. Esse homem não mata a mulher, ele morre pela mulher. É surreal isso. É um tipo de amor. Eu vou repetir, é um tipo de amor. Humanamente falando, nessa carne, gente, é quase que impossível, tá? Eu vou falar impossível a palavra, porque não faz sentido para a gente, enquanto ser humano, enquanto homem, achar que isso aqui está nos favorecendo, sabe? Isso não está nos favorecendo, pelo contrário, isso é um alvo que a gente talvez passe pela terra e nunca chegue. Porque presta atenção, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. A igreja somos nós, eu e você. A Bíblia diz que eu e você nós erramos, nós pecamos. Então, se nós pecamos, Deus ele nos perdoa. E agora imagina você que é casado e sua mulher peca, sua mulher trai você, você perdoa. Agora imagina sua mulher traindo você todos os dias. Porque pecar nós pecamos todos os dias. Imagina todos os dias você perdoando essa mulher, porque ela lhe traiu todos os dias. Não, filho, por mais que você ame sua esposa, um dia você ia cansar. Um dia você, homem, ia dizer, filha, por favor, eu não aguento mais, leva a Gaia, como a gente fala aqui no Nordeste. Não faz sentido isso. Olha o parâmetro que Paulo está usando. Então a mulher, gente, para concluir, ela não tem que se submeter a um homem que parece com o diabo. Esse homem é como Cristo. E vamos lá agora falar sobre homem. Gente, para nós que somos homens, casados, ser como Cristo. O desafio que Paulo colocou aqui é um desafio que a gente vai continuar tentando. Ser perfeito, como que a gente vai ser perfeito, gente? Você entende? Então, é um trecho que ele só é usado para oprimir a mulher, porque infelizmente
parece que a gente não tem Bíblia em casa, parece que a gente não quer se ater ao texto, não quer ler a Bíblia, não quer, sabe, parar um pouquinho, ler o que fala no grego, ler o que, sabe? Então, assim, eu espero que esse vídeo ele tenha edificado você, ele tenha aberto sua mente, principalmente para as mulheres, né, que vê um texto como esse, fica passando mal, porque ela lê esse texto com a ótica não de Jesus. Ó, preste atenção, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a Bíblia precisa ser lida como o olhar de Jesus, como o olhar de Cristo. Então, eu não posso olhar essa Bíblia com uma pesquisa, com um jornal que mostra uma mulher que acabou de ser espancada pelo marido e assassinada. Não, não é isso. Esse marido aí que a Bíblia fala para se submeter é outra história, gente. Ah, mas é cristão, mas era casado, era da igreja. Pouco importa, gente. Sabe, não é a Bíblia que tem que se submeter aos meus caprichos ou ao capricho de uma determinada linha teológica. A Bíblia explica a Bíblia. Jesus é a palavra, sabe? Então o texto aqui ele tá muito claro para a gente. Agora a gente precisa sair dessa ótica do jornal, sabe? Essa ótica do noticiário. Fica com a Bíblia. O que é que a palavra diz? A palavra diz que o homem tem que ser que nem Jesus. Quando o homem for que nem Jesus, essa mulher tem que se submeter. E agora? E agora não, esse cara não é que nem Jesus. Então esse cara bate nessa mulher. Então não faz sentido ela se submeter a isso. Sabe? Deus não se agrada. Qualquer pessoa com bom senso não se agrada. Sabe? Então não faz sentido. Tá? Eu espero que esse vídeo ele tenha edificado. Manda para alguém. Para que ele possa edificar a vida de alguém também. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. Segue aí o canal, deixa um like para esse vídeo chegar a mais pessoas, deixa teu comentário, tá bom? Deus abençoe sua jornada. Tamo junto. Tchau, tchau, gente.